Você não chegou aqui por acaso. Se esta mensagem apareceu para você neste momento, existe algo que Deus deseja tocar dentro do seu coração. Talvez ninguém saiba o quanto você está cansado. Talvez as pessoas ao seu redor vejam apenas o seu sorriso, as suas responsabilidades, a sua rotina seguindo normalmente. Mas Deus vê aquilo que ninguém vê. Ele vê as noites em que você tentou ser forte enquanto por dentro estava se desfazendo. Ele vê os pensamentos que você nunca contou para ninguém. Ele vê as preocupações que ocupam sua mente quando todos já estão dormindo. Ele vê o medo que às vezes aparece sem aviso. O medo do amanhã. O medo de não conseguir continuar. O medo de perder aquilo que ama. O medo de tomar decisões erradas. O medo de não ser suficiente. E talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso tão grande que já não consegue explicar em palavras. Mas antes de qualquer coisa, respire profundamente. Mais uma vez, respire devagar. Permita que sua mente desacelere por alguns instantes. Permita que sua alma encontre um lugar seguro. Porque agora você está entrando em um refúgio espiritual. Você está entrando na sombra do Altíssimo. E debaixo dessa sombra existe proteção, existe descanso, existe cuidado, existe uma presença que continua firme mesmo quando tudo parece instável. Deus está vendo você agora. Sim, neste exato momento. Enquanto seus olhos acompanham estas palavras, enquanto seu coração tenta encontrar esperança, enquanto sua alma procura forças para continuar, Deus está perto, muito mais perto do que você imagina. Você não está sozinho. Talvez o seu corpo esteja cansado. Talvez sua mente esteja cansada. Talvez seu coração esteja cansado. Existem cansaços que o sono não consegue curar. Existem fadigas que não desaparecem depois de um fim de semana. Existem pesos emocionais que vão se acumulando silenciosamente. Uma preocupação hoje, uma decepção amanhã, uma notícia difícil, uma porta que se fechou, uma oração que pareceu não ser respondida. E aos poucos, a alma começa a ficar pesada, mas o Senhor conhece cada detalhe da sua caminhada. Nada passou despercebido diante dos olhos dele, nem mesmo aquela lágrima que você enxugou rapidamente para ninguém perceber. Nem aquele momento em que você entrou em um quarto vazio apenas para respirar e tentar recuperar as forças. Nem aquela madrugada em que você olhou para o teto sem conseguir desligar os pensamentos. Deus viu tudo e continua vendo. Por isso, esta oração chegou até você, porque o Pai conhece o caminho que você percorreu até aqui e conhece também o caminho que ainda está diante de você. Talvez hoje você esteja precisando exatamente disso. Direção. Talvez não esteja faltando apenas força. Talvez esteja faltando saber para onde seguir. Talvez existam decisões esperando uma resposta. Talvez existam caminhos diante de você e você não saiba qual escolher. Talvez você esteja tentando controlar tudo porque tem medo do que pode acontecer se soltar as rédeas. Mas existe uma verdade que o Espírito de Deus deseja colocar profundamente dentro do seu coração nesta noite. Você não precisa carregar sozinho aquilo que Deus nunca pediu que você carregasse. O Senhor não criou você para viver esmagado pelo medo. Não criou você para caminhar sem direção. Não criou você para sobreviver apenas tentando suportar mais um dia. Existe algo maior preparado para sua alma. Existe descanso, existe cuidado, existe direção, existe pastoreio. E é exatamente por isso que o Salmo 23 atravessou gerações. Porque ele foi escrito para momentos como este, momentos em que a alma precisa lembrar quem está conduzindo a caminhada, momentos em que o coração precisa recordar que existe um pastor que vê, um pastor que protege, um pastor que guia, um pastor que não abandona as suas ovelhas.
Enquanto você continua aqui, imagine por alguns instantes uma estrada longa, uma estrada que representa a sua vida. Talvez você consiga enxergar nela momentos felizes, talvez consiga enxergar desafios, talvez consiga enxergar batalhas que ninguém conhece. Agora imagine que você está caminhando por essa estrada segurando muitos pesos, pesos antigos, pesos recentes, pesos emocionais, pesos espirituais, pesos que foram se acumulando ao longo dos anos. Sinta o quanto essa caminhada se tornou difícil, sinta o quanto suas forças diminuíram. Mas agora imagine uma luz suave surgindo à frente, não uma luz agressiva, não uma luz distante, uma luz acolhedora, uma luz que transmite segurança, uma luz que traz paz. E enquanto essa luz se aproxima, você começa a perceber algo. Você não está caminhando sozinho. Nunca esteve. Mesmo nos dias em que achou que Deus estava em silêncio, mesmo nas noites em que acreditou que ninguém entendia sua dor, mesmo nos momentos em que suas próprias forças pareciam insuficientes, o Senhor estava ali, guardando você, sustentando você, conduzindo você, protegendo você de coisas que nem chegou a perceber. E neste momento, permita que essa verdade alcance seu coração. Deus ainda está guiando seus passos. Mesmo quando você não consegue enxergar o próximo metro da estrada, mesmo quando o futuro parece incerto, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, o pastor continua à frente. O pastor continua conduzindo. O pastor continua cuidando. Se esta oração está tocando seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E enquanto você faz essa declaração de fé, permita que sua alma comece a descansar um pouco mais, porque esta é apenas a primeira etapa da jornada que Deus preparou para esta noite. Aos poucos, vamos entregar cada medo, cada preocupação, cada peso escondido. E vamos permitir que a voz do bom pastor conduza nosso coração para um lugar de paz, que talvez há muito tempo você não sente. Continue respirando profundamente, sem pressa, sem ansiedade para chegar ao final. Apenas permaneça neste momento, porque Deus não está apenas interessado em resolver situações, Ele também deseja restaurar o seu coração. E talvez seja exatamente disso que você mais precisa agora. Não apenas de respostas, mas de restauração. Não apenas de portas abertas, mas de forças renovadas. Não apenas de mudanças externas, mas de paz interior. Porque existem momentos em que a alma fica tão cansada que até mesmo as boas notícias parecem insuficientes para aliviar o peso que está sendo carregado. Talvez você conheça essa sensação. Você continua seguindo, continua trabalhando, continua cuidando da família, continua assumindo responsabilidades. Mas dentro de você existe um desgaste silencioso, uma exaustão que poucas pessoas conseguem perceber. E sabe o que acontece quando o coração fica cansado por muito tempo? O medo começa a encontrar espaço. Pequenas preocupações se tornam enormes, pequenos obstáculos parecem montanhas, pequenas incertezas se transformam em grandes tormentas. E sem perceber, a mente começa a viver constantemente tentando prever problemas que ainda nem aconteceram. Talvez você esteja fazendo isso agora, pensando no futuro, tentando imaginar soluções, criando cenários, carregando preocupações que pertencem ao amanhã. Mas enquanto você está aqui, o Senhor quer chamar sua atenção para algo muito importante. O medo sempre tenta empurrar você para um futuro que ainda não chegou. Mas Deus sempre convida você a permanecer na segurança da sua presença, neste instante, neste momento, agora, porque é aqui que Ele está, é aqui que sua graça está disponível, é aqui que sua força pode alcançar você. O amanhã ainda não chegou, mas Deus já está lá. E essa verdade muda tudo,
porque significa que você não precisa entrar em pânico, não precisa correr desesperadamente atrás de todas as respostas, não precisa carregar sozinho o peso de controlar aquilo que está fora do seu alcance. O pastor já está no caminho. O pastor já conhece as curvas da estrada. O pastor já sabe onde existem perigos. O pastor já sabe onde existe provisão. O pastor já sabe onde existe descanso. E o Salmo 23 começa exatamente com essa revelação poderosa. O Senhor é o meu pastor. Não diz apenas que Deus existe, não diz apenas que Deus é poderoso, não diz apenas que Deus criou os céus e a terra, diz algo profundamente pessoal. O Senhor é o meu pastor, meu, pessoal, presente, próximo, íntimo, cuidador, aquele que caminha junto, aquele que conhece cada detalhe da jornada, aquele que sabe quando você está forte e também sabe quando você está prestes a desistir. Talvez existam momentos em que você se sente invisível, mas para Deus você nunca foi invisível. Ele conhece seu nome, conhece sua história, conhece suas lutas, conhece os seus sonhos, conhece suas lágrimas, conhece suas cicatrizes, conhece suas orações silenciosas, conhece até aquelas palavras que nunca chegaram a sair da sua boca. E neste momento Ele está olhando para você com amor. Não com condenação, não com reprovação, não com impaciência, mas com amor. O amor de um pastor que não abandona suas ovelhas. O amor de um pai que continua esperando seus filhos se aproximarem. O amor de alguém que conhece suas fraquezas e mesmo assim escolhe permanecer ao seu lado. Agora imagine que você está caminhando por um campo vasto. O céu está tranquilo. Uma brisa suave toca seu rosto. O barulho da correria desaparece. As preocupações começam a perder força. E ao longe você vê o bom pastor. Não existe pressa em seus passos. Não existe ansiedade. Não existe medo. Existe apenas segurança. Ele olha para você e estende a mão. E naquele olhar existe uma mensagem. Uma mensagem que sua alma precisa ouvir. Você não precisa continuar carregando tudo sozinho. Talvez você esteja tentando sustentar problemas que Deus quer resolver. Talvez esteja tentando proteger situações que Deus quer assumir. Talvez esteja tentando encontrar respostas sozinho quando o Senhor deseja conduzir você. Por isso, agora, entregue. Entregue aquilo que está roubando sua paz. Entregue aquilo que ocupa sua mente. Entregue aquilo que você não consegue controlar. Entregue aquilo que tira seu sono. Entregue aquilo que produz medo. Entregue aquilo que faz seu coração acelerar. Fale com Deus dentro do seu coração. Conte a Ele aquilo que mais preocupa você. Não esconda nada. Ele já sabe. Mas existe cura quando abrimos nossa alma diante do Pai. Talvez seja a situação financeira. Talvez seja um filho, talvez seja um casamento, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma decisão importante, talvez seja um medo que você nunca conseguiu explicar. O Senhor conhece tudo isso e continua dizendo: venha para mais perto, porque quanto mais perto você caminha do pastor, menos poder o medo possui. Quanto mais perto você caminha da presença de Deus, mais clareza começa a surgir. Quanto mais perto você permanece da luz, menos assustadora a escuridão parece. Agora, permita que essa imagem permaneça diante dos seus olhos. Você caminhando ao lado do pastor. Não atrás do medo, não atrás da ansiedade, não atrás da preocupação, mas ao lado do pastor. E enquanto você caminha, começa a perceber algo extraordinário. A carga está ficando mais leve. A respiração está ficando mais tranquila. A mente está desacelerando. O coração está encontrando descanso, porque a presença de Deus possui um efeito que nenhuma circunstância consegue produzir. Ela acalma, ela fortalece, ela sustenta, ela restaura. E nesta noite, Deus está começando uma restauração profunda dentro da sua alma.
Ainda não chegamos ao momento mais profundo desta oração, mas o Senhor já está trabalhando, já está tocando feridas antigas, já está fortalecendo áreas enfraquecidas, já está renovando partes do seu coração que estavam cansadas demais para continuar. Permaneça aqui, permaneça na presença, permaneça sob a sombra protetora do Altíssimo, porque o pastor continua conduzindo você para águas de descanso. E nos próximos momentos, vamos começar a entregar os medos mais profundos e as dores que permanecem escondidas dentro da alma. Permaneça nesse lugar de descanso. Permaneça por mais alguns instantes na presença daquele que conhece você completamente. Não existe necessidade de esconder suas fraquezas diante de Deus. Não existe necessidade de parecer forte. Não existe necessidade de fingir que está tudo bem. O Senhor conhece aquilo que existe por trás dos seus sorrisos. Conhece aquilo que existe por trás das palavras que você usa para tranquilizar os outros. Conhece aquilo que existe nos momentos em que você fica sozinho. E talvez exista uma dor que você carrega há tanto tempo que ela já se tornou parte da rotina. Talvez você tenha aprendido a conviver com certas preocupações. Talvez tenha se acostumado a viver em estado de alerta, sempre esperando que algo dê errado, sempre preparado para uma má notícia, sempre tentando evitar uma nova decepção. Mas Deus não criou seu coração para viver aprisionado pelo medo. Você foi criado para caminhar pela fé. E existe uma grande diferença entre caminhar pelo medo e caminhar pela fé. O medo diz, algo ruim pode acontecer. A fé diz, mesmo que algo difícil aconteça, Deus continuará comigo. O medo diz, você não vai conseguir. A fé diz, Deus fortalecerá você. O medo diz, você está sozinho. A fé responde, o Senhor é meu pastor. Talvez hoje sua alma esteja cansada justamente porque passou tempo demais ouvindo a voz do medo. Uma voz que sempre aumenta os problemas. Uma voz que sempre destaca os riscos. Uma voz que sempre tenta fazer você esquecer das promessas de Deus. Mas nesta noite existe uma voz maior falando ao seu coração. A voz do bom pastor. Uma voz que não produz confusão. Uma voz que não produz desespero. Uma voz que não produz condenação. Uma voz que transmite paz. Talvez você esteja enfrentando uma situação familiar difícil. Talvez existam conflitos dentro da sua casa. Talvez existam pessoas que você ama e que estão distantes emocionalmente. Talvez existam conversas que nunca aconteceram. Feridas que nunca cicatrizaram. Silêncios que se transformaram em muros. E tudo isso tem pesado sobre sua alma. Mas Deus está vendo cada lágrima, cada oração, cada preocupação, cada tentativa de manter sua família unida. Nada passou despercebido. Talvez a sua luta esteja na área financeira. Talvez você esteja cansado de fazer contas, cansado de tentar equilibrar responsabilidades, cansado de olhar para as necessidades e não enxergar recursos suficientes. Talvez isso tenha roubado seu descanso. Talvez isso tenha roubado sua tranquilidade. Mas o pastor que guiava suas ovelhas aos campos verdes continua sendo o Deus da provisão. O mesmo Deus que cuidou ontem continua cuidando hoje e continuará cuidando amanhã. Talvez sua batalha esteja acontecendo dentro da sua própria mente. Pensamentos acelerados, ansiedade constante, preocupações que não param, cenários que nunca saem da cabeça. Talvez você esteja exausto de lutar contra pensamentos que insistem em voltar. Mas ouça isso com atenção. Você não é definido pelos pensamentos que o assustam. Você é amado por Deus mesmo nos dias em que sua mente parece uma tempestade. O Senhor não se afasta quando você está fraco. Ele se aproxima, Ele sustenta, Ele fortalece, Ele conduz. Agora imagine novamente aquele campo tranquilo. A grama se movimenta suavemente com o vento.
O céu permanece sereno. O pastor continua caminhando ao seu lado. E você percebe algo importante. Ele não está apressando seus passos. Ele não está cobrando perfeição. Ele não está exigindo que você resolva tudo sozinho. Ele simplesmente permanece ao seu lado. E isso muda tudo. Porque a verdadeira paz não nasce quando todos os problemas desaparecem. A verdadeira paz nasce quando entendemos que Deus permanece presente mesmo enquanto atravessamos os problemas. É exatamente por isso que o Salmo 23 toca tantas vidas. Porque ele não promete ausência de desafios. Ele promete presença, presença constante, presença fiel, presença inabalável. Agora permita que essas palavras desçam profundamente para dentro da sua alma. O Senhor é o meu pastor. Repita mentalmente: o Senhor é o meu pastor. Mais uma vez: o Senhor é o meu pastor. Cada vez que você declara isso, está lembrando sua alma de quem realmente conduz sua caminhada. Não é o medo, não é a ansiedade, não são as circunstâncias, não são as notícias, não são as dificuldades. É o Senhor, o bom pastor, o Deus que vê além das curvas da estrada, o Deus que conhece o fim desde o começo, o Deus que sabe exatamente onde você está e sabe exatamente para onde está levando você. Se esta oração está fortalecendo sua fé, escreva nos comentários: Deus está guiando meus passos. Enquanto você faz essa declaração, permita que o Espírito Santo comece a tocar áreas ainda mais profundas do seu coração. Porque nos próximos momentos, vamos nos aproximar das águas tranquilas mencionadas no Salmo 23. Vamos entrar em um lugar de restauração emocional. Um lugar onde Deus começa a renovar forças que pareciam esgotadas. Um lugar onde a alma cansada encontra descanso verdadeiro. Um lugar onde o coração aprende novamente a confiar. Permaneça aqui. Permaneça sob a sombra do Altíssimo. Permaneça perto do pastor, porque ele ainda tem muito para realizar dentro de você nesta noite. Agora, lentamente, permita que sua alma continue caminhando ao lado do bom pastor, sem correr, sem tentar resolver tudo de uma vez, sem carregar o peso do amanhã. Apenas permaneça, porque existe algo que Deus deseja fazer neste momento, algo que vai além das circunstâncias, algo que vai além das respostas imediatas. Ele deseja restaurar sua alma, e talvez você nem tenha percebido o quanto precisava disso. Talvez você tenha pedido forças, talvez tenha pedido uma solução, talvez tenha pedido uma porta aberta, mas antes de tudo isso, Deus quer cuidar do lugar de onde todas as suas decisões saem, seu coração, sua alma, seu interior. O Salmo 23 declara: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Que palavras lindas! Que promessa poderosa, porque Deus sabe que existem momentos em que o que mais precisamos não é correr, é repousar, não é lutar, é respirar, não é insistir, é descansar na presença dEle. Talvez você tenha vivido meses difíceis, talvez tenha passado por situações que drenaram suas energias emocionais, talvez tenha dado mais de si mesmo do que imaginava ser possível. Ajudou pessoas, resolveu problemas, assumiu responsabilidades, carregou preocupações, suportou pressões e pouco a pouco foi se esquecendo de cuidar da própria alma. Hoje o Senhor está chamando você para perto dessas águas tranquilas. Imagine esse cenário, um lugar silencioso, sem cobranças, sem ruídos, sem pressões, sem urgências, apenas você e Deus. As águas refletem a luz suave do céu. O vento sopra delicadamente. Existe paz naquele ambiente. Uma paz que o mundo não consegue produzir. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que nasce da presença de Deus. Agora, imagine o pastor conduzindo você até a margem dessas águas.
Ele conhece exatamente o nível do seu cansaço. Ele sabe exatamente onde você está ferido. Ele sabe exatamente quais áreas da sua vida precisam de cura. E com amor, Ele diz: descanse. Talvez você não ouça essa palavra há muito tempo. Talvez sua mente tenha vivido em alerta constante. Talvez seu coração tenha permanecido em estado de batalha. Mas o pastor está dizendo: descanse. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque Ele continua no controle. Não porque tudo já foi resolvido, mas porque Ele continua conduzindo sua história. Respire profundamente. E enquanto respira, imagine cada preocupação sendo colocada nas mãos de Deus, uma por uma, sem pressa. Aquela preocupação com a família, entregue. Aquela preocupação financeira, entregue. Aquela decisão que você precisa tomar, entregue. Aquela ansiedade que tem roubado o seu sono, entregue. Aquele medo escondido, entregue. Aquela tristeza que você não consegue explicar, entregue. Continue entregando, porque Deus não se cansa de receber aquilo que pesa sobre você. O Senhor nunca disse que você deveria carregar tudo sozinho. Ele nunca pediu que você sustentasse o mundo sobre os seus ombros. Ele apenas pediu confiança. E talvez seja exatamente isso que sua alma precise aprender novamente. Confiar, mesmo sem entender tudo. Confiar, mesmo sem enxergar o caminho completo. Confiar, mesmo quando as respostas parecem demoradas. Confiar, porque o pastor conhece a estrada, porque o pastor enxerga além da curva, porque o pastor sabe onde estão os perigos e também sabe onde estão os pastos verdes. Você pode não enxergar tudo, mas Ele enxerga. Você pode não compreender tudo, mas Ele compreende. Você pode não ter todas as respostas, mas Ele continua sendo Deus, e isso é suficiente. Neste momento, permita que as águas de descanso simbolizem algo precioso. A paz de Deus entrando onde existia agitação, a esperança entrando onde existia desânimo, a confiança entrando onde existia medo, a luz entrando onde existia confusão, a presença de Deus entrando onde existia solidão. Deus está tocando você agora, talvez de maneira silenciosa, talvez de forma suave, talvez através de uma paz que você ainda não consegue explicar, mas Ele está aqui, e sua alma está começando a sentir isso, aos poucos, profundamente, verdadeiramente. Se você sente a presença de Deus neste momento, escreva nos comentários: minha alma descansa no Senhor. E enquanto essa paz continua alcançando seu coração, permita que o Espírito Santo continue trabalhando dentro de você. Porque ainda existem áreas que Deus deseja fortalecer. Ainda existem medos que precisam ser entregues. Ainda existem forças que precisam ser renovadas. E nos próximos momentos, vamos caminhar ainda mais profundamente pelo Salmo 23, descobrindo como Deus permanece presente até mesmo nos vales mais difíceis da vida. Continue respirando, continue descansando, continue caminhando ao lado do pastor, porque Ele não soltou sua mão e não soltará. Continue nesse lugar de paz, continue junto às águas tranquilas, continue ouvindo a voz suave do pastor, porque agora vamos entrar em uma das partes mais profundas do Salmo 23. Uma parte que fala diretamente aos corações cansados, diretamente às pessoas que estão enfrentando lutas, diretamente àqueles que caminham por momentos difíceis e não conseguem enxergar claramente o que existe adiante. O salmista declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Observe algo importante. Ele não disse: se eu passar por um vale. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale, porque existem momentos da vida em que realmente atravessamos vales, momentos que não escolhemos, momentos que não planejamos, momentos que chegam sem aviso. Talvez você esteja atravessando um desses vales agora. Talvez seja um vale emocional,
Um período em que a tristeza parece mais presente do que a alegria. Talvez seja um vale financeiro. Uma fase em que as contas aumentaram e as respostas diminuíram. Talvez seja um vale familiar. Conflitos, distanciamentos, preocupações constantes. Talvez seja um vale espiritual. Uma época em que você ora e sente dificuldade para perceber o que Deus está fazendo. Ou talvez seja um vale que ninguém conhece, uma batalha silenciosa, uma dor escondida, uma luta que acontece apenas dentro do seu coração. Mas existe algo maravilhoso nessa passagem. O vale não é o destino. O vale é apenas um trecho da caminhada. Você está atravessando. Você não está preso. Você está caminhando. E quem caminha pode chegar ao outro lado. Ouça isso profundamente. O vale não terá a palavra final sobre sua vida. A dor não terá a palavra final. O medo não terá a palavra final. A ansiedade não terá a palavra final. O desânimo não terá a palavra final. Porque existe alguém caminhando ao seu lado, o pastor. E quando o pastor está presente, o vale perde parte do seu poder. Porque o que mais assusta não é a dificuldade. O que mais assusta é a sensação de estar sozinho. Mas Deus está dizendo novamente, você não está sozinho. Talvez você tenha ouvido essa frase várias vezes, mas nesta noite ela precisa descer além dos seus ouvidos. Ela precisa alcançar sua alma. Você não está sozinho. Quando chorou, Deus estava presente. Quando teve medo, Deus estava presente. Quando pensou que não conseguiria continuar, Deus estava presente. Quando ninguém percebeu sua dor, Deus estava presente. Quando parecia que tudo estava em silêncio, Deus estava presente e continua presente agora. Imagine novamente aquele caminho. Mas desta vez, ele passa por um vale. As montanhas se erguem ao redor, as sombras parecem mais densas, o cenário parece mais desafiador. Mas existe algo diferente. Você não está caminhando sozinho. O pastor continua ao seu lado, a mesma mão que conduziu você aos campos verdes, a mesma voz que trouxe descanso junto às águas tranquilas, a mesma presença que acalmou sua alma. Continua ali, firme, constante, inabalável. E enquanto vocês caminham juntos, algo começa a mudar. As sombras continuam existindo, mas já não parecem tão ameaçadoras. Os desafios continuam existindo, mas já não parecem impossíveis, porque a presença do pastor muda a forma como enxergamos a caminhada. O medo perde força quando lembramos quem está conosco. Talvez Deus não esteja removendo imediatamente todos os obstáculos, mas Ele está fortalecendo você para atravessá-los. Talvez Ele não esteja mostrando todo o caminho de uma vez, mas está iluminando o próximo passo. E às vezes é exatamente disso que precisamos, não de uma explicação completa, mas da certeza da sua presença. Respire profundamente e permita que essa certeza ocupe os espaços que o medo ocupava. Deus está com você. Mais uma vez, Deus está com você. Novamente, Deus está com você, mesmo agora, mesmo neste momento, mesmo nesta fase da sua vida, mesmo nesta luta, mesmo nesta espera, mesmo neste vale. O Senhor continua presente. E porque Ele está presente, existe esperança, existe direção, existe força, existe proteção, existe futuro. Talvez sua alma esteja começando a perceber isso. Talvez algo dentro de você esteja ficando mais leve. Talvez a fé esteja começando a despertar novamente. Talvez o coração esteja voltando a acreditar que Deus ainda está escrevendo sua história. E essa esperança é preciosa. Proteja-a, alimente-a, permita que ela cresça, porque o pastor ainda está conduzindo você. E em breve chegaremos a uma das partes mais transformadoras desta jornada espiritual. Um momento de entrega profunda, um momento de fortalecimento, um momento em que muitas correntes emocionais começarão a se romper pela presença de Deus. Mas por agora, apenas permaneça caminhando,
passo após passo, ao lado do pastor, debaixo da sombra do Altíssimo, protegido, guardado, sustentado. Amado, e lembre-se, o vale não é sua morada, é apenas um caminho, e Deus está conduzindo você para além dele. Continue caminhando, continue permitindo que sua alma seja conduzida pela presença do Senhor, porque agora chegamos a um lugar muito especial desta jornada. Um lugar onde Deus começa a tocar as raízes dos medos, as raízes das inseguranças, as raízes do cansaço que se acumulou ao longo do tempo. Muitas vezes pensamos que estamos cansados apenas por causa das circunstâncias, mas nem sempre é assim. Às vezes, o coração está cansado porque lutou batalhas invisíveis durante muito tempo. Batalhas que ninguém viu, batalhas que ninguém compreendeu, batalhas travadas em silêncio. Você tentou ser forte, tentou continuar, tentou suportar, tentou manter tudo funcionando, mas dentro de você existiam feridas que precisavam de cuidado. E nesta noite, Deus está se aproximando dessas áreas, não para condenar, não para apontar falhas, mas para curar, para restaurar, para renovar. Imagine agora que você está diante do pastor, mais perto do que antes. Você consegue perceber a paz em sua presença. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das respostas. Uma paz que nasce do amor perfeito de Deus. E enquanto você permanece diante dele, comece a observar os pesos que ainda carrega. Talvez alguns deles estejam escondidos há anos. Talvez sejam decepções antigas, talvez sejam lembranças dolorosas, talvez sejam palavras que machucaram profundamente seu coração, talvez sejam perdas que nunca foram completamente processadas, talvez sejam culpas que você continua carregando mesmo depois de tanto tempo, talvez sejam arrependimentos, decisões que gostaria de mudar, caminhos que gostaria de refazer, momentos que gostaria de apagar. Mas Deus não deseja que você permaneça preso ao passado, porque o pastor guia para frente, nunca para trás. Ele restaura, ele fortalece, ele renova, mas não mantém seus filhos acorrentados ao que ficou para trás. Por isso, neste momento, entregue aquela lembrança que ainda produz dor. Entregue aquela culpa que continua pesando, entregue aquela decepção, entregue aquele ressentimento, entregue aquela ferida, entregue aquela tristeza, entregue aquele medo. Você não precisa carregar isso sozinho. O Senhor é suficientemente forte para sustentar aquilo que está esmagando você. Respire profundamente e imagine cada um desses pesos sendo colocados aos pés do pastor. Não tenha medo de soltar. Muitas vezes nos acostumamos tanto com certas cargas que temos receio de viver sem elas. Mas Deus não quer apenas aliviar você. Ele quer libertar você. Enquanto isso acontece, lembre-se de outra parte preciosa do Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que promessa extraordinária! Porque talvez uma das maiores preocupações da sua vida hoje seja justamente esta: estou no caminho certo? Estou tomando as decisões corretas? Estou fazendo aquilo que devo fazer? Como saber qual direção seguir? Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito. E se estiver, ouça com atenção. O mesmo Deus que pede sua confiança também promete direção. Você não precisa enxergar toda a estrada. Você precisa apenas continuar seguindo o pastor. Ovelhas não precisam conhecer todos os detalhes do caminho. Elas precisam reconhecer a voz do pastor. E a voz de Deus continua conduzindo você. Talvez através da paz. Talvez através da palavra. Talvez através de portas que se abrem. Talvez através de portas que se fecham. Talvez através de situações que você ainda não entende completamente. Mas Ele continua guiando, mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece lento, mesmo quando as respostas demoram. Deus continua guiando seus passos.
Agora imagine uma luz dourada surgindo à frente. Uma luz suave, uma luz acolhedora, uma luz que ilumina apenas o próximo trecho da caminhada. Não todo o caminho, apenas o próximo passo. Isso é intencional, porque a fé não cresce quando enxergamos tudo. A fé cresce quando aprendemos a confiar no pastor. Passo após passo, dia após dia, entrega após entrega. Você não precisa resolver sua vida inteira esta noite. Você não precisa encontrar todas as respostas agora. Você não precisa carregar o peso do futuro. Você precisa apenas continuar caminhando com Deus. E isso é suficiente, porque quando Deus guia, até os caminhos difíceis possuem propósito. Quando Deus guia, até os atrasos possuem significado. Quando Deus guia, até as lutas se tornam instrumentos de crescimento. E nesta noite, o Senhor está fortalecendo algo precioso dentro de você. Sua confiança, sua fé, sua capacidade de continuar, sua esperança, sua coragem para dar mais um passo, mesmo que pequeno, mesmo que silencioso, mesmo que imperfeito, mais um passo, porque o pastor continua à frente e muito em breve chegaremos ao momento mais profundo desta oração. O momento em que todo o medo será colocado diante da presença de Deus. O momento em que a alma cansada será renovada de maneira especial. O momento em que o coração será lembrado de que nenhuma escuridão é maior do que a luz do Senhor. Permaneça aqui. Permaneça sob a sombra do Altíssimo. Permaneça perto do pastor, porque ele está preparando algo poderoso para o seu coração. Agora, permaneça em silêncio por alguns instantes diante da presença de Deus, porque chegamos ao ponto mais profundo desta jornada, o momento em que tudo aquilo que tem pesado sobre sua alma será colocado diante do Senhor. O momento em que o medo perderá espaço para a confiança. O momento em que o coração cansado será lembrado de quem realmente governa sua história. Respire profundamente, mais uma vez. Devagar, e imagine que você está diante do bom pastor. Não existe mais distância, não existe mais correria, não existe mais distração. Apenas você e Deus. O pastor olha para você com amor, com compaixão, com cuidado, e nesse olhar não existe condenação, não existe cobrança, não existe rejeição, existe apenas amor. O amor de alguém que conhece cada detalhe da sua caminhada. O amor de alguém que esteve presente em todos os capítulos da sua vida. O amor de alguém que nunca abandonou você, mesmo quando você achou que estava sozinho. Mesmo quando pensou que suas orações não estavam sendo ouvidas. Mesmo quando a esperança parecia distante. O Senhor permaneceu e continua permanecendo. Agora permita que toda a sua atenção esteja voltada para Ele, porque existe algo que Deus deseja arrancar do seu coração nesta noite: o medo. O medo que tem roubado sua paz, o medo que tem roubado seu sono, o medo que tem roubado sua alegria, o medo que tem roubado sua confiança, o medo que faz você imaginar cenários dolorosos. O medo que faz você acreditar que não conseguirá continuar. O medo que faz você esquecer quantas vezes Deus já sustentou você. Hoje, esse medo será colocado diante da presença do Senhor. Não lute sozinho contra ele. Entregue-o, agora, neste instante. Imagine que você segura esse medo em suas mãos. Observe seu peso. Observe o quanto ele tem consumido suas energias. Observe quantas noites ele roubou, quantas lágrimas provocou, quantas preocupações alimentou. Agora entregue. Coloque tudo nas mãos do pastor. Tudo, sem guardar nada, sem reservas, sem medo. Porque as mãos que sustentam o universo são suficientemente fortes para sustentar sua vida. E enquanto você entrega, permita que estas palavras desçam profundamente ao seu coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada, nem direção, nem provisão, nem força,
nem sabedoria, nem proteção, nem graça, nem amor, nem cuidado. Porque tudo aquilo que realmente é necessário para cumprir o propósito de Deus será providenciado por Ele. Talvez não no seu tempo, mas no tempo perfeito do Senhor. Talvez não da maneira que você imaginou, mas da maneira que produzirá mais paz, mais crescimento e mais propósito. Agora imagine uma luz poderosa envolvendo você. Uma luz suave, mas intensa. Uma luz que não machuca os olhos. Uma luz que transmite segurança. Uma luz que transmite amor. Uma luz que transmite paz. Essa luz representa a presença de Deus cobrindo sua vida. Ela alcança sua mente, ela alcança seu coração, ela alcança suas emoções, ela alcança sua família, ela alcança seu futuro, ela alcança seus sonhos, ela alcança suas preocupações. Tudo está sendo envolvido pela presença do Senhor. E enquanto essa luz envolve você, imagine também a sombra protetora do Altíssimo cobrindo toda a sua caminhada. A sombra que protege, a sombra que guarda, a sombra que sustenta, a sombra que permanece. Debaixo dessa sombra você encontra descanso. Debaixo dessa sombra você encontra proteção. Debaixo dessa sombra você encontra refúgio. Debaixo dessa sombra você encontra paz. Porque Deus está cuidando de você agora. Neste exato momento, mesmo que você não veja, mesmo que não compreenda, mesmo que ainda existam perguntas sem respostas, o Senhor está cuidando de você, e essa verdade é suficiente para renovar suas forças. Agora declare dentro do seu coração: Senhor, eu entrego meus medos. Senhor, eu entrego minhas preocupações. Senhor, eu entrego meu futuro. Senhor, eu entrego minha família. Senhor, eu entrego minha saúde. Senhor, eu entrego minhas decisões. Senhor, eu entrego aquilo que não consigo controlar. Senhor, eu confio em Ti. Continue declarando, continue entregando, continue descansando, porque neste momento o Espírito Santo está fortalecendo sua fé. Está restaurando sua esperança, está renovando suas forças, está lembrando sua alma de que você não caminha sozinho, você nunca caminhou sozinho e nunca caminhará sozinho. Se esta oração está tocando profundamente seu coração, escreva nos comentários: eu confio no pastor que guia a minha vida. Permaneça mais alguns instantes nesse lugar de entrega. Porque agora a intensidade começa a diminuir, a alma começa a desacelerar, o coração começa a descansar e o pastor começará a conduzir você para uma paz ainda mais profunda. Agora, permita que seu coração desacelere. Não existe mais necessidade de correr, não existe mais necessidade de lutar sozinho. Não existe mais necessidade de carregar pesos que já foram colocados nas mãos do Senhor. Apenas descanse, porque o pastor continua ao seu lado. E quanto mais você permanece em sua presença, mais percebe algo precioso. Você não precisa entender tudo para sentir paz. Você não precisa enxergar todas as respostas para descansar. Você não precisa controlar o futuro para confiar. Porque sua segurança não está nas circunstâncias. Sua segurança está em Deus. O mesmo Deus que guiou você até aqui. O mesmo Deus que sustentou você nos dias difíceis. O mesmo Deus que segurou sua mão quando ninguém percebeu. O mesmo Deus que ouviu suas orações silenciosas. O mesmo Deus que enxugou lágrimas que ninguém viu. Ele continua presente e continuará. Respire profundamente, sinta sua mente ficando mais tranquila, sinta seus pensamentos desacelerando, sinta seu coração encontrando repouso. Imagine novamente aquelas águas tranquilas do Salmo 23. Agora elas parecem ainda mais serenas. O vento sopra suavemente. A luz dourada do entardecer toca a superfície das águas. Tudo transmite paz, tudo transmite segurança. Tudo transmite descanso, e enquanto você contempla essa cena, perceba que o pastor permanece ao seu lado, sem pressa, sem cobranças, sem exigir perfeição.
apenas permanecendo, apenas cuidando, apenas amando. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava ser forte o tempo inteiro. Talvez tenha acreditado que demonstrar cansaço era sinal de fraqueza. Talvez tenha carregado responsabilidades além das suas forças. Mas nesta noite, Deus está ensinando algo importante ao seu coração. Existe força na entrega. Existe força na confiança. Existe força em descansar nas mãos do Senhor. Porque a verdadeira fé não nasce do controle. A verdadeira fé nasce da confiança. E quanto mais você confia, mais leve sua caminhada se torna. Talvez os desafios ainda existam amanhã. Talvez algumas respostas ainda estejam a caminho. Talvez certas situações ainda precisem de tempo. Mas existe algo que mudou. Você não está mais carregando tudo sozinho. O pastor está caminhando com você. E isso transforma a jornada. Agora permita que estas palavras encontrem um lugar profundo dentro da sua alma. O Senhor continuará guiando seus passos, quando você não souber qual decisão tomar. O Senhor continuará guiando seus passos, quando surgirem dúvidas. O Senhor continuará guiando seus passos, quando o medo tentar voltar. O Senhor continuará guiando seus passos, quando a estrada parecer longa. O Senhor continuará guiando seus passos. Quando a fé parecer pequena, o Senhor continuará guiando seus passos, porque Ele é fiel, porque Ele é constante, porque Ele não abandona aqueles que confiam nele. Imagine agora que o céu começa a escurecer lentamente, a noite se aproxima, mas desta vez você não sente medo, porque sabe que não está sozinho. O pastor continua presente. A sombra do Altíssimo continua cobrindo sua vida. A presença de Deus continua guardando sua casa, continua guardando sua família, continua guardando seus caminhos, continua guardando seu coração. Existe uma proteção invisível cercando você, uma proteção que não depende da sua força, uma proteção que vem da presença de Deus. Por isso descanse, descanse na fidelidade do Senhor, descanse no amor do Senhor, descanse nas promessas do Senhor, descanse no cuidado do Senhor. Descanse sabendo que Deus está trabalhando mesmo quando você não consegue perceber. Descanse sabendo que Deus continua escrevendo capítulos que você ainda não viu. Descanse sabendo que o pastor nunca perde o controle do caminho. Se esta paz está alcançando seu coração, escreva nos comentários: Deus está cuidando de mim. E agora permaneça mais alguns instantes nesse descanso, porque estamos nos aproximando do encerramento desta jornada espiritual. E na próxima parte, o Senhor selará esta oração com palavras de paz, esperança, proteção e descanso profundo para a sua alma. Continue respirando. Continue descansando, continue confiando, porque o pastor continua conduzindo você. Chegamos ao final desta caminhada, mas não ao final do cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque quando esta oração terminar, a presença do Senhor continuará com você. O pastor continuará guiando seus passos. A sombra do Altíssimo continuará cobrindo seus caminhos. E o amor de Deus continuará sustentando sua alma. Respire profundamente mais uma vez, devagar. Permita que cada palavra encontre repouso dentro do seu coração. Você começou esta jornada carregando cansaços, carregando preocupações, carregando medos, carregando perguntas, talvez até carregando lágrimas que ninguém conhecia. Mas agora, olhe para trás por um instante. Perceba quantas coisas você entregou ao Senhor durante esta oração. Perceba quantos pesos foram colocados em suas mãos. Perceba quantas preocupações deixaram de ocupar o centro do seu coração. Talvez os problemas ainda não tenham desaparecido, mas algo dentro de você mudou. A fé está mais forte, a esperança está mais viva, a alma está mais leve. E isso acontece porque a presença de Deus transforma aquilo que toca. O Salmo 23 termina mostrando um Deus que permanece, um Deus
que acompanha, um Deus que não abandona. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Não apenas os dias bons, não apenas os dias fáceis, não apenas os dias de vitória, todos os dias, nos dias claros, nos dias difíceis, nos dias de abundância, nos dias de espera, nos dias de alegria, nos dias em que você precisar recomeçar. A bondade de Deus continuará caminhando ao seu lado. A misericórdia de Deus continuará alcançando você. O amor de Deus continuará sustentando você. E isso é motivo suficiente para descansar. Talvez amanhã você acorde e ainda precise enfrentar desafios. Talvez ainda existam decisões pela frente. Talvez ainda existam respostas esperando o tempo certo. Mas uma coisa é certa: você não enfrentará nada sozinho. O pastor continuará à frente. Ele continuará iluminando seus passos, continuará fortalecendo suas mãos, continuará renovando suas forças, continuará guardando sua família, continuará protegendo sua casa, continuará cuidando de tudo aquilo que você colocou diante dele nesta noite. Agora imagine-se novamente caminhando pela estrada da vida, mas desta vez existe algo diferente. Você não está mais olhando para os lados com medo, não está mais tentando controlar tudo, não está mais carregando sozinho os pesos da caminhada. Você segue adiante, em paz, com confiança, sabendo que existe um pastor guiando você, sabendo que existe uma sombra protetora cobrindo seus caminhos, sabendo que existe um Deus que conhece o futuro e continua segurando sua mão. Que a paz do Senhor alcance sua mente, que a paz do Senhor alcance suas emoções, que a paz do Senhor alcance sua casa, que a paz do Senhor alcance sua família, que a paz do Senhor alcance seu descanso, que a paz do Senhor alcance seus próximos passos, que a paz do Senhor permaneça com você quando esta oração terminar. E que sempre que o medo tentar voltar, você se lembre: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Descanse nessa verdade, descanse nesse amor, descanse nessa presença, descanse sob a sombra do Altíssimo. Descanse sabendo que Deus está cuidando de você agora e continuará cuidando, hoje, amanhã e em todos os dias da sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, ao chegarmos ao final deste momento tão especial, eu te agradeço por cada coração que permaneceu aqui, buscando a tua presença, buscando o teu cuidado e buscando ouvir a tua voz em meio às lutas da vida. Pai, o Senhor conhece profundamente a pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Conhece as batalhas que ela nunca contou para ninguém. Conhece os medos escondidos, conhece as lágrimas silenciosas, conhece os pensamentos que roubam o descanso, conhece os dias em que ela precisou ser forte quando, na verdade, só queria encontrar um lugar seguro para descansar. Por isso, Senhor, eu te peço, continua cuidando dela, continua guiando seus passos, continua fortalecendo seu coração, continua renovando suas forças. Que ela nunca se esqueça de que o Senhor permanece ao seu lado, mesmo nos dias em que tudo parece incerto. Que ela se lembre de que o pastor continua conduzindo sua caminhada. Que ela se lembre de que nenhum vale é eterno. Que ela se lembre de que nenhuma noite dura para sempre. Que ela se lembre de que o Senhor continua escrevendo capítulos que ela ainda não consegue enxergar. Pai, visita agora esta casa, visita esta família, visita este coração. Que toda ansiedade seja substituída por confiança. Que todo medo seja substituído por esperança. Que toda inquietação seja substituída pela paz que vem do céu. Que esta pessoa sinta, ao terminar esta oração, que não está sozinha, porque o Senhor continua presente, continua ouvindo, continua cuidando, continua sustentando. E se existe alguém ouvindo esta mensagem que se afastou da tua presença, alguém que se sente perdido,
alguém que acredita que foi longe demais, alguém que pensa que não merece mais recomeçar. Que o teu amor alcance esse coração agora. Mostra que ainda existe esperança, mostra que ainda existe caminho, mostra que ainda existe perdão, mostra que ainda existe um lugar preparado nos teus braços. Pai, que esta oração seja mais do que um momento emocional, que ela seja um marco, um reencontro, um recomeço, um passo de volta para perto de ti. E se hoje você sente no seu coração o desejo de se aproximar mais de Deus, não ignore esse sentimento. Talvez esta seja exatamente a razão pela qual o Senhor trouxe você até aqui. Abra seu coração, converse com Deus todos os dias, entregue suas preocupações, entregue seus medos, entregue sua vida. Permita que o Senhor cuide daquilo que você não consegue controlar. Permita que Ele conduza aquilo que você não consegue enxergar. Permita que Ele cure aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Existe esperança para você, existe cuidado para você, existe propósito para a sua vida. E acima de tudo, existe um Deus que continua ouvindo suas orações. Um Deus que continua chamando você para mais perto. Um Deus que continua dizendo: não tenha medo. Eu estou com você. Agora descanse. Descanse na presença do Senhor. Descanse no amor do Senhor. Descanse sabendo que você está debaixo da sombra do Altíssimo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. E que a paz de Cristo permaneça com você nesta noite e em todos os seus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.